Então, pessoal, tratar aqui dos passos finais em relação à segurança do paciente na enfermagem, né, em relação aos manuais aí do Corém, vamos nessa, então, aqui detalhar isso com a gente, beleza? Então, com relação aqui, gente, a esse passo 5, nós vamos ter sangue e hemocomponentes, e aqui nós vamos fazer uma conexão de como estudar esse assunto, né, o que é importante para estudar nesse assunto. Quando eu falo em sangue e hemocomponentes, nós temos alguns manuais e protocolos específicos para detalhar esse conteúdo, porque quem trabalha em unidade assistencial ou quem vai fazer concurso ou residência tem que dominar esse assunto, isso aí cai bastante em prova. Nós temos o Guia de Indicação de Hemocomponentes, de 2015, que é um azulzinho do Ministério da Saúde. Nós temos um guia da Anvisa, que é um de hemovigilância. São 2 materiais aí muito importantes. Temos a portaria do Ministério da Saúde, de número 5, de 2017, que é de consolidação, que consolidou a portaria 158 de 2016, tá? São aí materiais importantes em relação à nossa cobrança, né, de prova em hemoterapia, e tem a resolução do COFEN 629 de 2020, tá? Então, são normas importantes, detalhadas na aula de assistência de enfermagem em hemoterapia. Aqui o foco é hemoterapia com foco na segurança do paciente, tá? Então tá, vamos ali administrar o hemocomponente. Para isso, a gente vai precisar confirmar a identificação desse paciente por meio dessa pulseira. E no caso aqui do sangue hemocomponente, a gente vai ter que identificar isso quantas vezes? 2 vezes. Aqui a gente tem muitos números, tá, gente? Então, segura aí esse número de 2 vezes a conferência. Quando a gente for administrar aqui o hemocomponente, a gente também precisa ver se todos os testes foram feitos, tá? Então, a gente vai fazer o uso de sangue de um banco de sangue qualificado e se realmente está negativo HIV 1 e 2, hepatite B e C, sífilis, HTLV 1 e 2 e doença de Chagas. Isso aqui cai bastante em prova. Em algumas unidades do país, unidades federadas, né, alguns estados, a gente também vê a malária, quando tem um índice parasitário alto, e quando a gente vai instalar sangue em bebezinhos ou mulher grávida, a gente também olha se foi testado citomegalovírus. Então, assim, tem essas 2 doenças que são testadas em algumas situações e essas outras 6 aqui que são testadas em 100% das bolsas, tá? Mantém o controle de qualidade dos produtos, mantém o sangue e seus componentes no máximo 30 minutos, mais número para a gente em temperatura ambiente, aquece os componentes apenas em equipamentos apropriados, né? Tem o próprio equipamento para aquecer hemocomponente. Vai aquecer sempre? Não. A gente aquece hemocomponente em paciente que vai receber muito sangue, que a gente chama o nome de transfusão maciça, ou transfusão em recém-nascido com risco de hipotermia, então aquece, tá? Alguns componentes, como a plaqueta, ela não pode ser aquecida, ela tem que ficar ali de 20 a 24 graus Celsius sob agitação e já é uma temperatura alta, 20, 20 e pouco, então não precisa aquecer, tá? Então a gente pode aquecer, por exemplo, um pouco o concentrado de hemácia, no equipamento próprio para isso, tá? Nunca utilize aquecimento em banho-maria ou micro-ondas. Avalie os sinais vitais do paciente imediatamente antes do procedimento e a gente também vai ver intervalos regulares para poder ver aí se está tendo alterações, né? De alterações de pressão arterial e alterações de temperatura. Avaliar a permeabilidade do catéter venoso e a ausência de complicações como infiltração, flebite, antes de instalar o produto. A via para hemocomponente, gente, é exclusiva, tá? O manual aqui do Conselho Regional de São Paulo, por meio da Rebraensto, traz para a gente 15 minutos o prazo para a gente ficar próximo ao paciente no início da transfusão. A resolução do COFEN 629 de 2020 fala em 10 minutos, tá? Então, você pode encontrar na sua prova de 15 a 10 minutos o tempo aí de ficar próximo ao paciente enquanto o sangue começa aí a ser transfundido, tá? Após a instalação, identificar possíveis sinais de reação adversa, por exemplo, aumento da temperatura, exantema, rush cutâneo, prurido, edema, vertigem, cefaleia, tremores, calafrio, dor, enfim. Após esse período, avalie o paciente a cada 30 ou 45 minutos aí de intervalo para poder verificar se está tendo alterações de sinais vitais, né? Se esses 15 minutos foram aí seguros. Eu fiz uma conexão aqui com a resolução do COFEN, em relação ao local que fala sobre essa parte do tempo em minuto, né?
que aí ele bota que a transfusão de concentrado de hemácia deve ser acompanhada pelo profissional que instalou durante os 10 minutos à beira-leito. E ele fala também do gotejamento. Então, como tem mais um númerozinho, né? Eu achei interessante a gente acrescentar isso aqui nesse momento. Voltando para o protocolo, né, de cirurgia do Corém de sangue e hemocomponentes, ele fala para interromper imediatamente a administração se tiver sinais de reação adversa, manter a permeabilidade do cateter intravenoso com solução salina, e é uma pegadinha de prova, porque quando o paciente tem infecção, né, uma das coisas que a gente tem que fazer é trocar o acesso, né, tira um, bota o outro. No caso de reação de hemocomponente, a gente não tira o acesso, a gente deixa o acesso, bota soro fisiológico nesse acesso, tá? Não joga a bolsa fora, a bolsa vai para o centro de hemoterapia, ver o que foi que aconteceu nele, tá? Naquela bolsa ali, e chama o médico para prestar assistência mediante os sinais e sintomas apresentados no nosso paciente, tá? Então, muito cuidado, pegadinha assim, ó, na velocidade 1000, tá? Única coisa que pode infundir junto, gente, com o componente é a solução salina, tá? É o soro fisiológico, tá? Então, proteja a extremidade do equipe para evitar contaminação e encaminhe a bolsa de sangue aqui para o banco de sangue. Verificar os sinais vitais. Comunicar imediatamente o ocorrido ao médico para que venha dar o atendimento ao paciente. E a infusão de hemocomponentes, o tempo máximo aqui no caso do concentrado de hemácia, são 4 horas, né? A gente tem plaquetas aí no máximo 1 hora, o plasma, né? Mas a concentrado de hemácia, que é o material mais de maior volume também, né? O máximo é 4 horas, mas a gente faz a infusão em torno de 1 a 2 horas, tá? Como eu estou gravando ao vivo, alguns alunos colocaram no chat aqui o que é a PCA. PCA é analgesia controlada pelo paciente. Essa analgesia controlada pelo paciente, a gente pode infundir sobre 2 formas. Fica uma bomba ali de infusão para administrar especificamente esse medicamento, que é uma bomba fechada, né, mediante ali a troca de solução, ela tem que ficar toda controlada. Quem instala é o enfermeiro no sentido da solução, mas o catéter ele é colocado sobre 2 formas. A gente tem a analgesia controlada pelo paciente pela via endovenosa. Normalmente a solução é de morfina e o paciente vai injetando de acordo com a solução que o anestesista programou na bomba em relação àquela quantidade de ml ali a ser infundida e também o tempo, né? Se o paciente apertar 10 vezes, ele não vai liberar 10 doses, vai ter ali o tempo que o anestesista programou para liberar aquela morfina endovenosa de tempo em tempo. Então, se o paciente apertou 10 vezes, o anestesista vai lá no outro dia, olha, poxa, ele apertou 10 vezes, ele está com muita dor, deixa eu aumentar um pouco a dose, né? Ou aumentar aqui outras medicações da prescrição. No caso da outra via da analgesia controlada pelo paciente, é a via peridural ou epidural, né? Que aí tem um catéter que é feito no centro cirúrgico, quando vai fazer a cirurgia, coloca o catéter lá para fazer a cirurgia, né? Para anestesia e aproveita esse mesmo catéter para poder ficar em infusão ou contínua ou infusão mediante demanda do paciente. Normalmente esse paciente chega da cirurgia de grande porte com essa bomba de analgesia controlada pelo paciente no catéter peridural, por exemplo, numa cirurgia de prótese de quadril, prótese de joelho, a 3 ml hora com solução de ropivacaína, fentanil associado. E aí no segundo dia, de 3 ml hora, ele diminui para 2, depois no terceiro dia ele diminui para 1 ml, deixa só sob demanda, ou deixa 1 ml hora contínuo, mais a demanda do paciente liberada em tantas horas, se ele apertar, vai sair lá, né, aquela autorização dele, direitinho na bomba, e aí ele vai avaliando como que o paciente está se comportando em relação ao quadro de dor. E aí, por volta do terceiro, quarto dia, tira esse catéter, ou antes, né, às vezes no primeiro dia já tira, depende aí muito do tipo de paciente, do tipo de cirurgia, de vários aspectos, tá certo? Só para a gente entender, porque eu falei bastante de dispositivo endovenoso, dispositivo no catéter mediante a PCA, né? Então, para a gente explicar isso aí direitinho, principalmente para quem não está assistindo ao vivo depois, né? Então, manter a infusão por no máximo 4 horas. Muito cuidado com esses números, gente. Olha quanto número a gente tem aqui. 30 minutos em temperatura ambiente, tempo máximo de infusão 4 horas, 15 gotas por minuto, o início da infusão, ficar de 10 a 15 minutos do lado do paciente, depois disso, sinais vitais de 30 minutos aí, a cada 30 minutos, né? Então tem muito detalhe de número, gente, então precisa aí segurar e montar um resuminho desses números aí em hemoterapia, tá?
Eu fiz aqui um resumo dos principais tópicos da resolução 629, só para a gente poder também guardar esses números aqui na nossa aula, né? Tomando aquele gole de café que esfriou, tá aqui do lado, né? Chega, arrepiei aqui agora, mas vamos lá. Tem o hemocomponente, tem o tempo de infusão. Aqui da resolução, tá? Deixa eu escrever aqui pra gente não pensar que é na segurança do paciente, é só pra gente fazer uma conexão. Aqui é uma resolução do COFEM 629, tá? De 2020. Onde eu tenho o tempo de infusão, concentrado de hemácia 4 horas, plaquetas não ultrapassar 1 hora, mas o tempo ideal 30 minutos. O plasma também, o tempo máximo de 1 hora. Crio precipitado, que é um volumezinho pequeno, né? Não ultrapassar 30 minutos. E depois do descongelamento, a gente tem que infundir aí em até 6 horas o crio, tá? O plasma fresco congelado também 6 horas após o descongelamento. Uso aí mais rápido possível também. O rótulo tem que ser verificado 2 vezes, igual a gente viu aqui no protocolo de segurança do paciente. O tempo na resolução é 10 minutos próximo, mas aqui no protocolo do Corém de São Paulo tinha lá 15 minutos, né? Infusão 30 minutos antes da remoção da bolsa, gotejamento de 15 gotas aí por minuto e o registro dos sinais vitais a intervalo regular está na resolução e aqui no manual dos 10 passos ele fala em 30 a 45 minutos o intervalo, tá? Vamos botar 30 minutos aqui. No protocolo do COFEM, que está lá no site do COFEM, mas é da Rebraensp, né? Botei COFEM aqui só para a gente diferenciar, que fala de estratégia. O nome lá é Administração Segura de Sangue e Hemocomponentes, tá? E no manual de 10 passos, sangue e hemocomponentes, passo 5. Aqui eu achei interessante acrescentar algumas coisas desse nosso manual, tá? Reconhecer, responder e relatar. Reações transfusionais, que são aqui os 3 R's. Reconhecer na hora, rápido, sinais e sintomas. Responder de forma a atender o paciente e escrever tudo o que aconteceu, as intercorrências e como foi aí o nosso passo a passo no atendimento. Tem que estar tudo descrito, tá? Então, ele chama dos 3 R's aqui diante das reações transfusionais. Eu achei interessante. Acho que, como examinadora de uma banca, eu cobraria isso aqui. Achei bem legal. As transfusões devem ser realizadas preferencialmente durante o dia, que é quando a gente tem mais pessoal e consegue avaliar mais facilmente aí, reações adversas, né, do que à noite. À noite diminui o pessoal, também a luminosidade já não é tão boa. Tudo isso influencia no nosso monitoramento. Permanecer com o paciente nos primeiros 10 minutos, então observe que alguns falam 10, né, outros falam 15, então é importante a gente ver isso aí, tá? Na sua prova pode vir uma coisa ou outra. Sinais e sintomas de reação: febre, com ou sem calafrio, elevação de 1 grau na temperatura corpórea, associada à transfusão, calafrio com ou sem febre, dor no local, dor torácica, dor abdominal, alterações súbitas na pressão arterial, tanto hipertensão, no caso do sentido de sobrecarga volêmica, quanto hipotensão também pode acontecer, alterações respiratórias como dispneia, taquipneia, hipóxia, sibilos, no caso de trale, né, quando tem lesão pulmonar associada à transfusão, a gente vai ter aí alterações respiratórias, alterações cutâneas, prurido, urticária, edema, localizado ou generalizado, quando é aqui na anafilaxia, náuseas com ou sem vômitos. Então, são vários sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento para reconhecer aqui reações, tá? Tem uma questãozinha aqui pra gente, ligar o turbo. A transfusão sanguínea exige conhecimentos específicos dos profissionais de enfermagem a fim de diminuir o risco de contaminação para o paciente. É incorreto afirmar que o tempo máximo para administrar um componente é de 4 horas. Verdadeiro. Crio precipitado concentrado de plaquetas deve ser imediatamente transfundido? Sim. Né? A gente viu ali que um prazo curto, depois que eles já estão prontos para serem administrados. A qualquer suspeita de reação transfusional, deve-se suspender imediatamente a transfusão? Sim. Deve-se trocar o equipo ou cada unidade de hemocomponente para diminuir o risco de infecção? Sim. Isso está na Anvisa, tá? O manual da Anvisa 2017, ele fala dessa troca de equipo aí a cada bolsa, tá? Para diminuir a chance de infecção. A antiga resolução do COFEM, que é de número 511 de 2016, ela fala em 2 unidades a cada equipe. Ela já está revogada pela 629 de 2020, é uma bolsa a cada equipe, tá? Está no manual da Anvisa
de 2017, isso pra gente no caderno 4, que fala sobre prevenção de hidras, tá? E a bolsa de hemocomponente pode ser colocada debaixo da torneira para atingir a temperatura ambiente antes da transfusão do paciente, não deixando exceder 42 graus Celsius. Já pensou, gente? Nada a ver, né? Nada a ver esse tipo de aquecimento aqui, tem equipamento próprio para isso. Vamos na questão 4. A equipe de saúde é principalmente responsável pela unidade onde o paciente recebe a transfusão. Deve implementar medidas visando diminuir riscos de complicação. Assim, equipamentos e materiais para emergência, suporte ventilatório, devem estar disponíveis em perfeito funcionamento. Na suspeita de reação transfusional, assinar a alternativa correta em relação às ações que devem ser iniciadas. Continuar a transfusão e comunicar imediatamente ao médico plantonista. Não continua. Está tendo reação, para. Manter o acesso venoso permeável com solução heparinizada? Não. Com solução de soro fisiológico. Essa questão foi muito legal, que ela resumiu as reações, tá? Verificar à beira do leito a identificação do hemocomponente, conferir se foi corretamente administrado ao paciente com a devida prescrição médica e conferir se houve erros ou trocas. Sim, isso aqui tudo eu tenho que fazer. Não é necessário verificar os sinais vitais, e sim observar o estado cardiorrespiratório? Gente, tem que olhar os sinais vitais. Até os sinais vitais é quem vai me dizer como é que está a frequência cardíaca e pressão arterial, que são os sintomas aqui relacionados, né, e a frequência respiratória ao sistema cardiorrespiratório. Não é necessário comunicar a reação ao serviço de hemoterapia, apenas se for grave? Não. O serviço de hemoterapia também será comunicado. Então, letra C, o gabarito, questão legal aí de resumo. Agora, vamos falar do passo 6 do manual da 2010, pacientes envolvidos com a sua segurança é o nome, e a estratégia, quando fala em estratégia, pacientes parceiros na sua segurança, é o termo que pode aparecer aí na sua prova, tá? O que é que tem aqui de recomendação? Estimular o paciente a participar das decisões do cuidado, isso se chama autonomia, né? Analise as fragilidades do paciente e a fase de tratamento da doença, como fadiga, estresse, dor, desconforto associado à ansiedade e o medo, uma vez que esses aspectos podem influenciar na resposta do paciente. Propiciar o vínculo, aqui, o fortalecimento do paciente e família com a equipe, pois isso ajuda a fornecer informação da história, né? Compartilhe decisões sobre o tratamento e procedimento por meio de informações referentes aos potenciais benefícios, riscos e prejuízos, para que o paciente tenha aí a decisão dele de fazer ou não tratamento de forma autônoma, conhecendo todas essas situações. Avalie as dificuldades de comunicação, barreiras de linguagem, falta de entendimento das orientações, fatores sociais de personalidade que prejudicam a tomada de decisão adequada. Então, a gente compartilha com o paciente, mas tem paciente que a gente vai ver ali que ele não vai estar apto a tomar certas decisões e a gente precisa explicar melhor isso na linguagem, principalmente dele, tá? Essas barreiras de linguagem são muito importantes de serem identificadas. O próximo passo é aqui a comunicação efetiva. Comunicação efetiva, ela é citada na RDC 36, né? E aqui o Corém de São Paulo, ele traz atenção aqui para 2 pontos de momentos aqui de troca de informações em que vão influenciar de forma decisiva na segurança do paciente, tá? Uma é o momento de passar o plantão e a outra é o que a gente coloca no prontuário, tá? Então, a passagem de plantão deve acontecer em um ambiente tranquilo e sem interrupções. Nesse momento que são passadas para a equipe que vai continuar o cuidado, tudo que vai ser realizado. Dessa forma, se as informações estiverem incompletas, a assistência ficará aqui prejudicada. Achei interessante que o manual de 2013, ele traz para a gente uma técnica que é chamada de S-Bar. Eu não conhecia, vi agora nesse manual e achei interessante trazer para vocês aqui, depois vocês me contam aí, me contem aí se vocês conheciam essa técnica S-Bar, que é situação, background, avaliação e recomendação. Capacitar a equipe para uma adequada comunicação entre os profissionais utilizando estratégias que facilitem a compreensão das mensagens. A técnica ou metodologia S-Bar, que é essa, né, situação, background, avaliação e recomendação, é um modo padronizado e simples de comunicar informações importantes de forma clara e concisa. Pode ser utilizado em várias situações, como por exemplo na passagem de plantão,
transferência do paciente de uma unidade para outra. Então, uma pessoa fala a situação, enunciando aqui de forma concisa o problema, a informação pertinente e breve acerca da situação do problema, o background aqui, resumindo. A avaliação faz uma análise e opções de resolução de encaminhamento e recomendação, ação necessária ou ação aqui recomendada frente àquele problema ali a ser discutido na passagem de plantão, por exemplo, tá? Ele também chama a nossa atenção para a comunicação efetiva. Eu preciso que ela seja bidirecional. É necessário que haja uma resposta e validação das informações emitidas. Então, a técnica leia de volta, que chama read back, ou repita o que foi dito, pode ser utilizada, por exemplo, para validar as informações transmitidas na passagem de plantão entre os turnos de trabalho. Por exemplo, o profissional anota a informação recebida e repete para que a pessoa que a transmitiu de modo a confirmar que compreendeu corretamente. Lá no protocolo da American Heart Association de parada cardíaca, no treinamento da suporte avançado de vida, do curso do ACLS, eles falam muito em comunicação fechada. Isso aqui é exatamente a comunicação fechada. Quando a gente está lá na unidade de treinamento de parada cardíaca, aí o que está na liderança, ele fala, faça 1 miligrama de epinefrina. Quem está na medicação fala, preparado, 1 miligrama de epinefrina. Administrado, 1 miligrama de epinefrina. Isso faz com que a pessoa que mandou ouça que eu estou administrando, que eu estou preparando para ver se é isso mesmo que ele quer. E isso faz com que o ciclo de comunicação fechada aconteça, né? Então, você olha para a pessoa com quem você está dando a ordem e a pessoa olha para você e confirma tudo que você falou. E aqui, também, dentro da comunicação efetiva, na passagem de plantão, isso é importante. Então, olha, foi feita medicação da senhora Maria, né? Então, a pessoa, medicação curativa da Maria realizado, né? Ok. Então, assim, você faz esse reforço da informação para dizer, entendi, né? Essa parte aqui está entendida. Olha, o medicamento do senhor José não foi administrado. O medicamento do senhor José não foi administrado. Ok, está pendente isso, né? Está pendente a medicação do senhor José. Então, a gente tem aqui esses retornos, ok? Com relação ainda à comunicação efetiva, o segundo ponto é o registro no prontuário. Ele deve obedecer aí as regras, né? Para que continue a assistência com as informações necessárias. E nós temos umas regrinhas que o Corém de São Paulo fez inicialmente, um manual chamado Anotação de Enfermagem. E aí, depois, o COFEM aproveitou esse manual do Corém de São Paulo e fez um para o COFEM, né, sobre essas recomendações de anotação, e fez uma resolução do COFEM, de número 514, 2016, dizendo para usar esse manual para as anotações. Inclusive, a gente gravou esse manual todo lá no curso de procedimentos de enfermagem, né, associando aí o que é uma evolução, o que é uma anotação, o que registrar, o que não registrar, quais são as informações aí, por exemplo, bem, muito, né, coisas soltas a gente não pode fazer, então ser bem preciso nos nossos registros, né, para poder justamente ter essa segurança do paciente assegurada, tá? Aqui nesse protocolo, ele fala de forma bem objetiva, colocar data e horário antes de iniciar o registro, registre as informações em local adequado, com letra legível, sem rasura, o uso aqui apenas de abreviatura padronizada, e fazer a lista do que não pode ser utilizado, né, e pode. Realize os registros de modo completo e objetivo, desprovido de impressões pessoais, e sempre assinar com o registro profissional, o nome, né, e o carimbo. Falar em carimbo, gente, é uma polêmica tão grande, né? Qual fim podia resolver isso? O Código de Ética diz que o carimbo é facultativo. A Resolução 545 vai dizer que o carimbo é obrigatório. E aí houve essa divergência. O COFEM se posicionou com uma nota, dizendo que, por ser mais específico, a Resolução 545, ela vale mais do que o Código de Ética no contexto do carimbo, que o carimbo é obrigatório. Mas, se houver uma discussão na questão sobre essa discussão do COFEM, bote que é obrigatório. Se houver Código de Ética, facultativo. Se houver Resolução 545, é obrigatório, tá bom? Felizmente, isso aí aconteceu e a gente tem que dançar conforme a música. Vamos na questão agora de número 5. Considerando os aspectos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, considere as frases abaixo. É importante a identificação dos pacientes corretamente,
como, por exemplo, o uso de pulseiras de identificação contendo nome, número do registro, código de barra, entre outros dados. Ok. De preferência aqui, os registros em código de barra é o que a gente quer, né? Adoção de medidas para melhorar a atenção aos medicamentos potencialmente perigosos também é uma ação da segurança do paciente. A gente viu isso no protocolo de segurança na administração, uso e prescrição de medicamentos. A comunicação efetiva não está relacionada aos aspectos de segurança do paciente, está, né? Que está falso, porque a comunicação efetiva é um dos passos, tá? A realização do checklist para a realização de cirurgia no paciente certo e no local certo está dentro do tema. Então, 1, 2 e 4, essa questão veio com a finalidade de trazer comunicação efetiva como protocolo, como passo, tá? O próximo passo é aqui, quedas. A gente já falou do protocolo de quedas, fizemos bloco específico de questões de quedas, né? Então, aqui a gente está com a lista de fatores de risco de quedas. Então, eu tenho idade menor que 5, maior que 65, agitação, confusão, déficit sensitivo, distúrbios neurológicos, uso de sedativo, alteração na visão, dificuldade na marcha, como passos curtos, por exemplo, hiperatividade, questão aí ambiental dos mobiliários, riscos ambientais associados com iluminação inadequada, piso escorregadio, superfície irregular, calçado e vestuário não adequado, bengala ou andadores não apropriados, né? Esse aqui é o manual de 2010, o manual de 2013, ele já traz uma divisão que a gente apresentou lá quando estudou o protocolo de quedas e as questões, tá? Intrínseco, extrínseco e comportamental desses fatores de risco de queda que estão sempre aí sendo cobrados em prova, tá? E aí nas medidas sugeridas, de forma bem objetiva, porque esse é um protocolo que a gente destrinchou bem no manual do Ministério, eu tenho manter as grades da cama elevada, auxiliar o paciente para a saída do leito ou poltrona, orientar a acompanhante a não dormir com a criança no colo, orientar a acompanhante a avisar a equipe toda vez que for ausentado do quarto, disponibilizar equipamento de auxílio à marcha, ou seja, um andador, uma bengala canadense, uma bengala em T, de acordo com as recomendações, criar ambiente físico que diminua o risco de ocorrência de queda, como as barreiras aqui de segurança, corrimões, né? Fita antiderrapante, placa de informação, uso de medicamentos que causam sonolência, né? Na hora do paciente estar ali próximo para dormir, para evitar quedas, uso de calçado com solo antiderrapante e adequado ao formato dos pés, realizar periodicamente manutenção nas camas, berços e grades, principalmente aqui relacionando a nossa trava, né? Passo 9, lesão por pressão, também bastante destrinchado no protocolo. Ele vai falar dos fatores de risco que estão no contexto aqui do manual. Grau de mobilidade alterado, incontinência urinária ou fecal, alterações de sensibilidade, do estado de consciência, se tem doença vascular e estado nutricional alterado. São os fatores de risco que o manual dos 10 passos traz aqui pra gente, tá? Aí as medidas sugeridas estão dentro daquilo que a gente conversou no protocolo, tá? E como eu falei com vocês no início dessa parte de segurança do paciente na enfermagem, aqueles protocolos que a gente já destrinchou com o protocolo do Ministério, a gente vai passar mais rápido. E aqueles que a gente não destrinchou, como houve com hemocomponente, paciente pela sua segurança, né? A gente conversou um pouco mais devagar. Então, isso é importante para que a gente não fique muito repetitivo frente de tudo que já foi falado, tá? Avaliar o risco para desenvolvimento de úlcera por pressão, que aqui o termo mais adequado a gente já sabe que é lesão. É não só na admissão, mas também continuar com reavaliações periódicas, os protocolos têm recomendado diário. Proteger a pele do excesso de umidade, ressecamento, fricção e cisalhamento. Manter lençol seco, sem vincos, né, sem dobras aí, sem restos alimentares. Utilizar dispositivos de elevação, elevador, trapézio, rolamento ou lençol, para fazer a transferência do paciente. Hidratar a pele, mudança de decúbito conforme protocolos, mobilização precoce, passiva, quando possível, ativa. Utilizar a superfície de suporte e alívio da carga mecânica para diminuir o efeito do excesso da pressão na imobilidade. Providenciar colchão de poliuretano, que é aquele de casca de ovo, né? E também tem aquele que insufla, né? Desinsufla, que é o pneumático, que é melhor do que esse casca de ovo. A escala que a gente usa para avaliação, recomendada aqui, é a escala de Braden para adulto e Braden-Q para crianças, tá?
A gente viu isso no protocolo de lesão por pressão. Abaixo de 5 anos, a gente usa o Bradenque. E onde tem número, tem questão. Inclusive, eu fiz uma dica dessa lá no meu Instagram, tá? Depois vocês vão lá conferir as dicas. Procurem por meio da hashtag onde tem número, tem questão. Vocês vão ver lá essas informações bem detalhadas para vocês, tá? Então, tem percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento aqui. O protocolo que traz para a gente o último passo do manual dos 10 passos é a segurança na utilização de tecnologia. E o manual da Rebraensp de 2013, que está referenciado no COFEM, que eu peguei lá no site do COFEM, a estratégia 10, aqui é passo 10, lá é a estratégia 10 também, de forma coincidente aí, utilização segura de equipamentos, tá? Essa questão, gente, tem a ver com o uso adequado de bomba de infusão, dessa bomba de PCA, desses equipamentos de carrinho de anestesia. Então, esses materiais que a gente está usando os equipamentos, se eles não tiverem revisados em relação a manutenção preventiva, para evitar que o erro aconteça nesse equipamento, manutenção corretiva, quando quebrou uma peça, a gente já corrige logo, e dados em relação a manual, guias de uso, orientação, treinamento de uso desses equipamentos, eles são muito importantes para evitar danos no paciente. Porque já pensou uma bomba de infusão que não está certa em relação à vazão? Estou colocando ali uma droga vasoativa 3 ml hora e ela está 30 ml hora, né? Porque está desconectada, desregulada. Então, assim, esses equipamentos eles precisam estar, primeiro, sobre manutenção e, segundo, tem que estar o profissional sabendo usar. E isso é um dos grandes perigos aqui do profissional não saber manusear esses equipamentos e acabar gerando dano ao nosso paciente, tá? Então, consultar o manual do fabricante em relação a esse equipamento, avaliar se o equipamento apresenta condições adequadas para uso, simular o funcionamento normal do aparelho, desconecte o plug da tomada, se o alarme de bateria está atuando aí, né, está aparecendo, efetuar a limpeza programada desse equipamento, ou sempre que necessário, verificar o funcionamento, né, por meio da contratação de manutenção preventiva e corretiva. Por exemplo, onde eu trabalho, eu faço os termos de referência de manutenção. Então, eu tenho, por exemplo, os desfibriladores, né, tem 6 desfibriladores no órgão que eu trabalho. E aí tem um contrato de manutenção. A cada 4 meses a empresa vai lá e testa todos os desfibriladores externos automáticos para ver se está funcionando, se está com bateria boa, se está com a pá funcionando, se está dentro da validade. Por quê? Na hora que eu precisar, ele tem que estar funcionando, né? E eu tenho que saber usar também, eu tenho também que ter treinamento para usar o desfibrilador. Então, observe que se eu não cuido disso, não adianta ter. Na hora que for precisar, não vai estar lá funcionando, né? Verifique em que condições encontra seu equipamento, se foi realizada manutenção e programação para manutenção preventiva, que são essas regulares, e calibração do equipamento quando o equipamento, por exemplo, de verificação de pressão, precisa aí especificamente de ser aí calibrado, tá? Peça orientações ao serviço de engenharia ou manutenção da instituição para uso adequado desse equipamento especificamente. Leia o manual simplificado do equipamento para saber utilizar aqui, né? Informe as condições de uso, disparo de alarme e anormalidades aqui ao paciente. Explique ao paciente como acionar o profissional, no caso aqui da campainha, né? Posicionar o equipamento em local seguro para prevenir quedas, o paciente não tem que levantar para apertar. Faça anotações na ficha de atendimento ou no prontuário, descrevendo a orientação fornecida com relação a esse equipamento. Monitore o paciente com frequência, analisando as condições do equipamento em uso. Analise se o equipamento tem condição técnica para o atendimento das necessidades clínicas do paciente, participando do processo de adequação da tecnologia aplicada ao cuidado de enfermagem. Essa questão é uma questão daquelas simples que fala em passos, né? E cobra o protocolo do Corém de São Paulo, tá? Por isso que eu falo que várias bancas usam esse manual, por isso que a gente finaliza o curso com esse material. Então, o Corém Regional de Enfermagem de São Paulo, ciente que a equipe de enfermagem possui um papel fundamental nos processos que envolvem a atenção ao paciente, assumiu no ano de 2010 o compromisso de promover uma grande campanha pela segurança do paciente, esclarecendo a categoria de enfermagem,
de lançar um novo olhar sobre as práticas cotidianas, identificar falhas no processos aqui possíveis de gerar erros passíveis, né? De acordo com a cartilha, assinar a alternativa que apresenta 3 passos da segurança do paciente. Identificação do paciente, ações que visem a manter a segurança do paciente e a utilização de tecnologia aqui segura. Ações que visem manter a segurança do paciente, não. Identificação, sim, e o uso da segurança da tecnologia, também sim. Identificação do paciente, a comunicação efetiva, não é seguro o nome, né? E uso de tecnologia. Identificação do paciente, integridade da assistência, não. Comunicação efetiva. Letra D, a identificação do paciente, preservação na autonomia do paciente, não, isso não é passo. E uso da tecnologia, sim. Aqui não é identificação do paciente, comunicação efetiva e segurança no uso de tecnologia, mostrando para você aí que a comunicação efetiva, uso de tecnologia, que são passos trazidos aqui no contexto da assistência de enfermagem, estão nas questões. Eu preciso mostrar isso para você, para que você esteja todo cercado aí de conhecimento em relação a essa temática de segurança do paciente, tá? A estratégia 12, que fala sobre formação de profissionais da saúde para o cuidado, é a última aqui. Ele traz um modelo proposto em relação a 6 domínios de competência para a segurança do paciente, com a descrição dos respectivos conhecimentos, habilidades e atitudes. Aqui é o chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Isso aqui é igual a competência. Então, aqui é igual a competência, tá? Então, olha aqui o domínio 1. O que o profissional precisa ter para trabalhar com essa segurança do paciente? Profissional contribui para a cultura de segurança, aquela cultura que se preocupa com a segurança do paciente, com a sua e do seu colega. Domínio 2, realiza seu trabalho junto com equipes de modo interdisciplinar. Então, faz essa comunicação não só na equipe de enfermagem, mas na equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Usa a comunicação efetiva. Maneja os riscos à segurança antecipado. Reconhece e manejando adequadamente situações que colocam o paciente em risco. Isso aqui é fazer gestão de risco. Identifica e monitora isso. Domínio 5, maneja a relação entre as características individuais e características ambientais. Reconhece a ocorrência de um evento adverso ou de um incidente que não chegou a atingir o paciente e responde efetivamente para reduzir o dano. Então, aqui, com relação a reconhecer esse evento adverso, eu vou evitar que ele aconteça, né? Mas se ele acontecer, eu estou pronto para evitar que ele se transforme em um problema ainda maior. Então, eu vou reduzir o dano, assegurando aqui a revelação e prevenir aqui a repetição daquele erro que já aconteceu, tá? E ele traz também nessa estratégia de formação dos profissionais a questão dos currículos, tá? Isso está dentro da Portaria 529 de 2013. Uma das ferramentas aí que são abordadas é a questão de incluir o tema segurança do paciente nos cursos de técnico, de enfermeiro e de pós-graduação nessa temática. E aqui ele vai falar sobre, para introduzir a segurança do paciente nos currículos, a Organização Mundial da Saúde recomenda 3 passos. Descrever os resultados de aprendizagem esperados, identificar o que o currículo já aborda quanto à segurança e realizar mudanças a partir daquilo que está precisando preencher de lacuna de conhecimento de segurança do paciente. Gente, esse assunto eu me esforcei muito para poder fazer o mais completo possível de segurança do paciente, né? Ficou um curso bem robusto para que você tenha aí o conhecimento necessário para responder qualquer questão desse tema. Esse tema ele cai assim com grande relevância em todas as provas, seja de concurso, seja de residência, seja prova discursiva, né? A gente até deu exemplo de prova discursiva aqui no tema segurança do paciente. Então, é um assunto que não dá para passar mais ou menos, né, de forma superficial. É um assunto que a gente tem que fazer um curso mesmo, como esse, para que você tenha segurança de chegar na prova e dizer, desse assunto eu não erro nenhuma questão, porque vai vir, né, a gente de fato sabe que vai vir questão dentro desse tema na nossa prova, tá certo? Agradeço a todos vocês que fizeram todo o curso de segurança do paciente aqui comigo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e até as próximas aulas.